Queridos irmãos, nós estamos felizes porque hoje é um dia de celebrar a Deus, de adorar a Deus. Nós temos falado muito nesses últimos meses, nesses últimos 6 meses, da importância de sermos igreja além das 4 paredes. Eu tenho tido a oportunidade, obviamente por força da circunstância, de vir à igreja durante todo esse período de pandemia, gravar aqui as nossas celebrações. E eu tenho percebido ainda mais intensamente que a igreja é muito além do que as 4 paredes. Eu tenho vindo aqui todo sábado, toda semana fazer gravações, vídeos para a igreja, e as paredes estão aqui, a estrutura está aqui, mas os irmãos não estão aqui. Isso faz toda a diferença. Então hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos fazer um culto além das 4 paredes. Hoje nós vamos fazer um culto ao ar livre. Hoje nós vamos fazer um culto fora desse ambiente. Eu queria convidar você para vir comigo, para adorar a Deus comigo, para refletir sobre a palavra de Deus comigo e o quanto é importante nós vivermos a nossa vida cristã para além dessa estrutura. Então eu queria convidar você. Vamos sair um pouco e vamos cultuar Deus fora da igreja hoje. Hoje o nosso culto vai ser aqui, no Parque da Juventude, um lugar aberto, onde a gente não tem a preocupação de ficar com as máscaras, estamos distante das pessoas e isso não compromete, obviamente, nem a segurança dela, nem a nossa. Mas eu escolhi esse ambiente aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ser igreja para além das 4 paredes, ser igreja além daquilo que nós vemos na nossa normalidade. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nessa reflexão. Eu queria muito que você fosse abençoado e que Deus te fizesse pensar sobre uma nova realidade, uma nova estrutura, uma nova forma que Ele está preparando para a gente servir a Ele. Algumas pessoas têm me perguntado se tudo isso que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, de isolamento social, é um castigo de Deus sobre a humanidade. Sinceramente, eu não acredito que seja um castigo de Deus sobre a humanidade. Eu acredito que o que nós estamos vivendo é fruto e consequência das ações dos seres humanos ao longo de toda a sua história. Agora, eu não posso negar que também Deus utiliza desses momentos, dessa realidade que nós estamos vivendo, para revelar a sua glória, para revelar o seu plano extraordinário sobre a vida dos seres humanos. Outras pessoas me perguntam se o futuro vai ser diferente do que era antes da pandemia. Como vai ser o futuro? Uma preocupação com o amanhã. Se de fato nós vamos voltar àquela normalidade, seja nas famílias, seja no trabalho e até mesmo na nossa comunidade, na igreja. Sinceramente, eu acredito que voltar a ser como era antes, nós não voltaremos jamais, porque essa realidade desse vírus, dessa pandemia, mexeu um pouco com a nossa história. Então, por isso que nesse mês de setembro, nós vamos refletir exatamente sobre isso, sobre a história da humanidade. E o tema da nossa série é Humanos, a nossa história em 4 atos. Ao longo desse mês de setembro, nós vamos falar sobre 4 momentos na história da humanidade que resume um pouco do nosso passado, do nosso presente e o nosso futuro. Eu quero convidar você para participar conosco nesse mês de setembro, para entender um pouquinho daquilo que Deus pensa para a humanidade, como Ele soberanamente conduz a história. Então, ainda que você esteja aí na sua casa, aí no seu ambiente de trabalho, eu não sei onde você está me assistindo, mas que você consiga enxergar a sua história naquilo que nós vamos refletir ao longo desse mês de setembro. E o nosso convite está feito. Vem aprender da palavra de Deus com a gente, vem conhecer um pouquinho mais sobre a história da humanidade, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender positivamente com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida.
Nós vamos começar falando sobre o ato 1, o ato da criação. Nós vamos falar no mês de setembro, como eu já disse, sobre os 4 atos que resumem a história dos seres humanos. A história dos seres humanos é resumida na Bíblia. A Bíblia nos apresenta aquilo que Deus pensou para a humanidade. E o primeiro ato é o ato da criação. A Bíblia nos diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que Deus nos criou, Deus nos formou à sua imagem e à sua semelhança. E nós sabemos que imagem e semelhança no texto de Gênesis não tem a ver com parecer com Deus fisicamente. O texto não está dizendo que nós somos parecidos fisicamente com Deus, porque nós não podemos saber ou definir se Deus é homem, é mulher, se é alto, é baixo, se é negro, se é branco, enfim. A questão do texto não é essa questão periférica. Eu queria chamar a sua atenção nesse texto de Gênesis para o fato de Deus ter nos criado. Nós somos criaturas de Deus. E como tudo aquilo que é criado, nós temos um propósito para existir. Se você avaliar as coisas que foram criadas pela humanidade, tudo é criado com um propósito. Normalmente eu uso alguns exemplos simples para falar sobre a criação e o propósito da criação, quando eu me refiro a questões periféricas da vida. Por exemplo, uma simples cadeira, ela foi criada, ela foi construída com um propósito. E qual é o propósito da cadeira? Que as pessoas se assentem nela. Se ela viver fora do seu propósito, de cabeça para baixo, ela perde a sua utilidade, ela perde a sua relevância. Com o ser humano também é assim. Se nós não vivermos para o propósito pelo qual nós fomos criados, a nossa vida começa a perder o sentido, ela começa a perder aquela sensação de alegria da existência. Então, o texto de Gênesis vai nos dizer que nós somos criados por Deus. E por sermos criados por Deus, nós temos um propósito para existir. A questão é, qual é o propósito da nossa existência? Por que nós somos criados? A palavra de Deus vai dizer em Isaías, capítulo 46, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Um outro texto bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. O ser humano, ele foi criado para ter um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com Deus. Então, quando nós olhamos para o Gênesis e olhamos para a criação de todas as coisas, nós conseguimos encontrar o propósito da nossa existência. Eu quero fazer você pensar o quanto isso é glorioso. O fato de você ter sido criado por Deus significa que você não é fruto do acaso. Significa dizer que a sua vida tem um sentido. Significa dizer que você não está perdido nesse mundo. Deus tem um propósito para a sua vida. Acreditar que nós somos criados por Deus nos faz pensar que Deus tem um plano para a nossa existência. E eu queria fazer você pensar nisso. Quando você olhar para a história da humanidade, comece a olhar pelo início, pelo começo e veja o amor de Deus, a graça de Deus ao nos criar. Não deixe que ninguém desvalorize você. Não deixe que as circunstâncias dessa vida tire do seu coração a alegria de viver, a alegria de existir com um propósito. Às vezes nós vivemos numa geração, numa sociedade que ela coloca o valor da sua vida nas coisas e se ela deixa de ter uma determinada coisa, parece que a vida perde o sentido. Algumas pessoas colocam o valor da vida e entregam o valor da sua vida a algum relacionamento, a outra pessoa, e aí ela acaba se decepcionando com esse relacionamento ou com essa pessoa e parece que a vida perdeu o sentido. Eu gostaria que você pensasse nisso, que Deus te criou com um propósito. Não permita que as coisas dessa vida roubem o propósito da sua existência. Você tem um propósito de existir e Deus quer renovar esse propósito, essa alegria no seu coração. Então pense nisso. O primeiro ato da nossa história tem a ver com a criação. Tem a ver com o fato de Deus ter nos criado para o louvor da sua glória. Então que você e eu possamos buscar isso de Deus, buscar a cada dia o propósito da nossa existência, porque certamente assim a nossa vida vai ter muito mais sentido e nós vamos viver de maneira feliz, de maneira abundante, para a glória de Deus. Encontre o seu propósito.
Não se desvalorize, não se menospreze, não acredite que a sua vida não tenha sentido. Deus está falando com você nessa manhã, nessa oportunidade, nessa celebração. Coloque isso no seu coração. Você não está ouvindo isso em vão. Talvez você esteja pensando por conta da circunstância, dos problemas, que o seu propósito, que a sua vida não tem mais sentido. Mas Deus está te dizendo hoje que Ele tem um plano, que Ele tem um propósito para a sua existência e Ele quer que você saiba disso e viva por isso. Vamos nessa! Nós acabamos de ouvir que no ato da criação, Deus nos criou com um propósito, nós temos um propósito de existir. E uma segunda coisa que eu aprendo com o ato da criação de Deus é que nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Deus nos criou para termos relacionamentos uns com os outros. Quando eu leio o texto de Gênesis no capítulo 2, eu vejo que Deus cria Eva, a companheira de Adão, com esse propósito. A Bíblia vai dizer que depois de Deus ter criado todas as coisas, Ele percebeu que o homem estava sozinho. E Ele fez cair um profundo sono sobre Adão e então a Bíblia diz que Ele formou da costela de Adão Eva. E obviamente que eu não quero chamar a sua atenção aqui para o relacionamento conjugal de Adão e Eva, mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para o fato de Deus ter criado um ser humano para se relacionar um com o outro. O fato de Adão estar sozinho, se sentindo sozinho no Gênesis, não quer dizer que ele não tinha companhia. Ele tinha companhia de Deus, ele tinha um paraíso pela frente para desbravar. Não era falta de coisa para fazer. O que estava acontecendo com Adão é que ele estava sentindo falta de alguém igual a ele para se relacionar. E é isso que o ato da criação nos ensina também, que nós somos criados para nos relacionarmos uns com os outros. Deus se preocupa com os nossos relacionamentos. E essa pandemia nos ensinou, ou tem nos ensinado algumas coisas, pelo menos duas coisas. A primeira coisa que a pandemia tem nos ensinado sobre relacionamento é que relacionamentos verdadeiros são importantes para a gente. Você tem percebido como nós estamos sentindo falta de ir por trabalho, de viver uma vida de relacionamento com os amigos e principalmente na nossa igreja, como faz falta a gente se encontrar com os nossos irmãos. Isso nos ensina que Deus nos criou para sermos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros e Deus nos criou para isso, Deus nos criou com esse propósito. Um dos propósitos de Deus é que nós nos relacionemos uns com os outros. E o texto de Gênesis nos ensina isso. Nos mostra o quanto é importante termos pessoas ao nosso lado para compartilharmos as nossas experiências, para abraçarmos uns aos outros, para chorarmos uns com os outros. E essa pandemia nos ensinou isso, porque nos ausentamos dos nossos irmãos, nos ausentamos dos familiares, aqueles que eram um pouco mais distantes. E isso tem machucado e afetado a gente significativamente. Sabe por quê? Você sente falta da comunidade. Sabe por que você sente falta dos seus amigos, dos seus irmãos? Porque Deus te criou para ser um ser relacional. Uma segunda coisa que a pandemia tem nos ensinado é que alguns dos nossos relacionamentos estavam enfermos. Porque muitas famílias agora estão tendo que conviver como nunca conviveram antes uns com os outros. Agora o marido fica mais tempo em casa, a esposa fica mais tempo em casa, os filhos ficam mais tempo em casa e isso tem impactado profundamente a relação familiar. E alguns relacionamentos familiares têm se demonstrado relacionamentos enfermos. E quando olhamos para esses nossos relacionamentos, nós percebemos o quanto Deus valoriza o relacionamento e o quanto nutrirmos relacionamentos sadios é importante para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa existência. A pandemia está nos ensinando, irmãos, algo que a criação nos revela, que Deus nos criou para sermos seres relacionais. E os nossos relacionamentos, eles precisam ser relacionamentos saudáveis, relacionamentos verdadeiros, relacionamentos de comunhão. Deus se preocupa com os seus relacionamentos.
Deus tem interesse no seu relacionamento com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. E Deus está usando essa pandemia para te mostrar isso, que alguns relacionamentos que realmente precisam ser valorizados, eles precisam ser considerados por você. Deus tem interesse que nutrimos em nossas vidas relacionamentos saudáveis. E a criação nos faz pensar nisso. Deus nos criou para o louvor da glória dele. E eu queria fazer você pensar sobre isso. Viver para o louvor da glória de Deus é ter relacionamentos saudáveis. É valorizar aquilo que de fato tem valor. Realmente, a pandemia nos trouxe uma realidade muito difícil. A ausência dos irmãos, a ausência das pessoas que a gente tem convivência ou tinha convivência diariamente. Deus nos tem mostrado por meio da pandemia que alguns dos nossos relacionamentos precisam ser curados, precisam ser sarados, mas Ele tem feito isso por conta da graça dEle, da misericórdia dEle. E a criação nos convida a pensar sobre isso. Como estão os seus relacionamentos? Como você tem nutrido os seus relacionamentos? Como você tem valorizado os seus relacionamentos? Os seres humanos, na sua história, precisam aprender que Deus nos criou seres relacionais. Como seres relacionais, nós precisamos nutrir relacionamentos saudáveis. Eu quero te desafiar a investir nos seus relacionamentos, a orar a Deus, a pedir que Deus cure os seus relacionamentos, seja o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos, com o seu cônjuge. Enfim, peça isso a Deus, porque esse é um tempo difícil de fato, mas é um tempo onde a graça de Deus pode se manifestar também na sua e na minha vida. Uma terceira lição que eu aprendo com o ato da criação é que Deus nos criou seres criativos. Talvez essa aplicação não seja algo tão relevante para você, que nos chame tanto a sua atenção no texto de Gênesis. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 20, vai dizer que Adão, após ter sido colocado por Deus no jardim, ele começa a dar nome aos animais. E sinceramente eu achei essa expressão do texto extraordinária, porque Adão agora tem uma capacidade de criar nomes. Eu fico imaginando como foi isso na mente de Adão e naquela experiência. Obviamente que eu não sei se foi Adão que criou o nome do ornitorrinco, mas que é um negócio curioso, essa capacidade do ser humano de criar as coisas. Obviamente que Deus é o Criador Supremo e o ser humano é um co-criador daquilo que Deus criou. O ser humano faz parte dessa criação e como parte dessa criação, Deus deu a capacidade de criar outras realidades, outras coisas. E no caso de Adão, dando nome aos animais. Eu não quero chamar a sua atenção, obviamente, para a experiência de Adão nomear os animais, mas significativamente para a possibilidade do ser humano criar essa capacidade que Deus deu ao ser humano de poder criar realidades, criar situações, criar coisas, criar nomes. Isso é sensacional. Isso você não pode perder de vista como perspectiva da sua reflexão. Deus criou você com a capacidade de ser criativo, de inovar, de ser alguém que diante de uma situação adversa pode criar uma outra realidade, uma outra circunstância, uma outra coisa. Talvez a pandemia trouxe para você algumas preocupações e você tem ficado acuado diante de uma situação difícil. Seja qual for a área da sua vida, você está enfrentando talvez um momento difícil, um momento complicado e você se sente acuado. Eu queria lembrar você que Deus, no ato da criação, deu a você a capacidade de inovar, de criar novas realidades. Eu fico imaginando se essa capacidade de criar nomes fosse nos dada
por Deus nesse tempo. Se a sua vida nessa pandemia fosse um filme, que nome você criaria para esse filme? Qual nome você daria para o filme da sua vida nesse tempo de pandemia? Talvez você colocaria a triste realidade da quarentena do Covid-19. Ou você poderia colocar, eu sei o que você fez na quarentena passada. Ou quem sabe você colocaria o tema do filme da sua vida como Titanic, Covid-19, porque só tem tragédia, todo mundo só fala de morte, de tristeza. Qual nome você daria para o filme da sua vida nesse tempo de quarentena? A palavra de Deus me ensina que, por meio do Espírito Santo e com a capacidade que Deus nos deu na criação, nós podemos pensar coisas novas. Eu desafio você a olhar para essa realidade de Gênesis, para essa capacidade que Deus nos deu, olhar para as suas circunstâncias e não ficar desanimado, não ficar cabisbaixo, não acreditar que a sua vida ela vai se limitar a essa existência, a essa realidade que esse vírus trouxe sobre a gente, mas para você buscar de Deus essa capacidade de inovar. Por que você não olha para essa experiência que nós estamos vivendo à luz do ato da criação e ver nessa experiência uma possibilidade de inovar, uma possibilidade de criar novas realidades? Por que você não vê nessa experiência da pandemia uma outra possibilidade para que você construa uma nova realidade na sua vida? É isso que nós estamos enfrentando na igreja. Nós precisamos pensar em outras maneiras de comunicar Jesus Cristo às pessoas. Nós precisamos entender que igreja, de fato, ela precisa acontecer além das quatro paredes. Eu desafiaria você a, quem sabe, colocar o tema do filme da sua vida como uma oportunidade extraordinária. Ou, quem sabe, uma nova chance. Ou, quem sabe, um novo amanhã. Enfim, crie uma outra possibilidade olhando para aquilo que Deus nos fez no ato da criação. Eu queria que você pensasse sobre isso. Quando nós olhamos para o ato da criação, nós sabemos que Deus nos criou com um propósito. Nós já falamos sobre isso hoje. Nós sabemos que Deus nos criou para sermos seres relacionais. E nós sabemos também que Deus nos criou com uma capacidade de inovar, de criar e de mudar as circunstâncias baseada na ordem e na autoridade de Deus. Então eu queria convidar você a viver isso, a pensar sobre isso, a orar sobre isso e pedir para que Deus te ajude a ser criativo nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, para que você continue cumprindo a missão de Deus e fazendo a vontade de Deus no mundo. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje, uma reflexão tanto quanto diferente. Hoje nós estamos aqui no Parque da Juventude e eu quero concluir essa reflexão lembrando você da nossa proposta de reflexão desse mês de setembro. Nós vamos falar sobre humanos, a nossa história em 4 atos. E o ato que nós estamos falando hoje é o ato da criação. Nós, olhando para o livro de Gênesis, nós aprendemos que Deus nos criou, nós não viemos do acaso. E olhando para essa experiência da criação, nós vimos que Deus nos criou com um propósito. Isso dá sentido, significado à nossa existência. Nós aprendemos que Deus nos criou para sermos seres relacionais. Deus se preocupa com os nossos relacionamentos. Nós aprendemos também que Deus nos criou com uma capacidade criativa de inovar, ainda que em momentos difíceis. E eu quero concluir essa nossa reflexão de hoje lembrando você de um outro texto importante de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos apresenta uma promessa de Deus para os seres humanos. E por que essa promessa está em Gênesis capítulo 3, versículo 15? Porque nós sabemos a história e nos próximos sábados nós vamos aprender sobre isso. Nós sabemos a história que o pecado entrou na existência dos seres humanos. E quando o pecado entrou na nossa existência,
ele bagunçou, ele trouxe uma desordem para a nossa realidade, para a nossa dinâmica de vida. O pecado trouxe problemas relacionais, o pecado trouxe inseguranças ao nosso coração, o pecado fez com que a gente chegasse ao caos em que nós estamos hoje. Mas a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que Deus prometeu enviar uma criança. O texto diz que uma criança nasceria, e quando essa criança nascesse, ela venceria o poder do pecado. Ela organizaria a desordem que o pecado criou. E esse é o texto que eu queria concluir a nossa reflexão nessa oportunidade, nessa celebração. A Bíblia diz que a criança nasceu. Jesus Cristo nasceu. E com Jesus Cristo veio a possibilidade de restaurar os nossos relacionamentos, veio a possibilidade de restaurar o nosso sentido de existência, veio a possibilidade de restaurar a nossa capacidade de inovar e criar em momentos difíceis, em circunstâncias difíceis. A Bíblia diz que a criança nasceu. E a criança não só nasceu, como ela venceu a morte, como ela venceu todas as barreiras e todas as circunstâncias. E agora a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Essa expressão é uma expressão bonita. A criança nasceu. É uma afirmação contundente. A criança nasceu. E com o nascimento dessa criança veio a possibilidade de restauração de toda a humanidade. Mas eu gostaria de alterar essa afirmação. Em vez de fazer uma afirmação a você, fazer uma pergunta. A criança nasceu? A criança nasceu no seu coração? Você pode dizer que Jesus nasceu no seu coração, na sua vida? Esse é o grande desafio para mim e para você, em um tempo de incertezas, de inseguranças como esse que nós estamos vivendo. Ter a certeza de que a criança, Jesus Cristo, nasceu no nosso coração. Eu queria desafiar você, nessa oportunidade, nessa celebração, a pedir para Deus que essa criança, que essa promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela esteja presente na sua vida. Porque sim, você pode ter uma vida transformada, você pode viver em novidade de vida, você pode ter os seus relacionamentos restaurados, você pode sim ter sentido e significado para a sua vida. A vida cristã, o relacionamento com Deus, está para além das quatro paredes, porque a criança nasceu no nosso coração. Eu queria orar com você, queria orar e nessa oração eu vou pedir para que Deus nos ajude a ter sempre a presença de Cristo por meio do Espírito Santo em nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa experiência nova que tivemos aqui. Nós saímos das quatro paredes e hoje eu estou aqui, Senhor, nesse parque onde tantas pessoas estão passando e elas estão curiosas para saber aquilo que estamos fazendo aqui. Talvez, Senhor, essa experiência de hoje, ela simbolize aquilo que nós sonhamos, ser igreja além das quatro paredes. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a mim, aos meus irmãos, a Igreja de Santana, a sermos igreja além das quatro paredes. Eu peço, Senhor, para que o Senhor restaure o coração dos nossos irmãos, para que eles olhem para o ato da criação e eles vejam a Tua graça, vejam a Tua bondade, que eles possam enxergar que o Senhor nos criou com um propósito, que eles possam ver e confiar, Senhor, que o Senhor se interessa pelos nossos relacionamentos, que o Senhor nos deu a capacidade de sermos criativos e inovarmos em meio às circunstâncias da vida e que o nosso coração possa ser preenchido por essa promessa de esperança. Que aquele amigo, amiga que está acompanhando essa celebração conosco também seja abençoado por Deus e que ele se aproxime da nossa comunidade, da nossa igreja, pelo simples fato de que nós não pregamos apenas uma liturgia, nós não pregamos apenas regras morais, nós falamos acerca do amor, e o amor para a gente não é um sentimento, o amor é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Meu Deus, que o nosso coração sempre vá em direção à Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus.